Só os irmãos que para o Senhor, amém? Amém. Grato a Deus por essa oportunidade. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Reis, capítulo 23, verso 25. Livro de 2 Reis, capítulo 23, verso 25. Todos acharam? Diz assim: e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor como todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Podemos repetir novamente? No 3, todos juntos? 1, 2, 3. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Curve sua cabeça. Deus querido, nesse momento que lemos a Tua palavra, Tu é conhecedor, oh Deus amado, de como estamos, o que precisamos ouvir. Usa-me, ó Deus querido, por misericórdia nessa noite, para transmitir o Teu recado ao nosso coração. Toma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que nós não possamos desviar a nossa atenção nesse momento, mas ouvir o Teu recado atentamente. Deus querido, muito obrigado, porque Tu és um Deus fiel. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Eu ia pedir, Angelina, me ajuda aqui. Se vocês prestarem atenção no culto, no decorrer do culto, todos os hinos que nós louvamos a Deus, ele vem falando sobre o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa satisfação de estar na sua casa. E nós estamos, os anos, os dias vão se passando, o relógio do céu vai correndo, e a palavra vai dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E quando essa mensagem é liberada, trazida para a igreja, é como um alerta para a nossa vida, porque nós outroramos em nosso coração, nós ardíamos o desejo de estar na casa do Senhor. O tempo foi passando, e aí essa vontade, essa ardência no coração de estar, se resumiu só na palavra: eu quero estar. Mas ela não foi gerada mais no coração. E aí o tempo está passando, o relógio do céu está rodando, e Jesus Cristo já está voltando. E esse desejo de estar na casa do Senhor, ele está sumindo.
Eu falo, mas não arde mais o desejo. Eu expresso, mas não arde mais a vontade de estar. Oh, glória! E isso é muito perigoso para nossas vidas. Porque vale mais um dia no teu átrio do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Porque esse dia aqui está valendo mais do que 1000 dias ou 1000 anos em qualquer outro lugar. Vale mais estar aqui hoje, do jeito que você está, com a sua alma dolorida, ou com sua mente confusa, ou com precisando uma resposta, do que 1000 anos em outro lugar. Porque onde Deus está, alguma coisa acontece, a resposta do céu. E nesse ano de reconstrução, não se pode falar em reconstrução sem antes falar de amadurecimento. Porque amadurecimento é a porta da reconstrução que Deus precisa fazer em nossas vidas. Vininho, já é chegada a última hora. E nós precisamos arder de novo. O desejo de estar no seu átrio. O desejo de louvar a Deus, o desejo de estar na sua presença. Eu não estou falando de compromisso de igreja, eu estou falando de compromisso de adoração. Nós só viemos entregar, e só entrega aquele que sabe o que Deus pode gerar na sua vida, através da sua dor, da sua adoração. E Deus está aqui nessa noite. E aí vocês cantaram agora esse hino. E eu fui prestar atenção na estrofe. E está dizendo assim: Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que fez a mim, que me fez. Provado já está, o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei, que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Oh Jesus, a minha carne está tremendo. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas a Tua palavra permanecerá. A história já provou o Teu poder, Senhor. Fiel é o Teu amor. Renamandoria subi, ticandoro rai hadakashi keta condorobara, tirida subirama. Sabe o que está acontecendo? Nós começamos a fazer como rotina aquilo que era para ser adoração. Adoração não pode ser rotina. Adoração tem que ser entrega. Adoração tem que ser certeza. Adoração tem que sair daqui de dentro sabendo para quem você entrega. A gente senta, a gente fica como boneco e não recebe o tratamento que precisamos receber de Deus. Retacandorébia, Chamanduria tacando, sibirará subir. Não pode, você não pode, nós não podemos nos conformar com esse mecanismo. Nós viramos robô. Ah, eu vou, senão o líder vai reclamar porque eu não fui. A desculpa é essa. Ah, eu vou, porque senão vão começar a me perturbar porque eu não fui. Na realidade,
Deus não está interessado se você vem aqui só para cumprir um compromisso da rotina da igreja. Deus está interessado que você vem aqui sabendo que você veio fazer aqui racional. Eu vim aqui para entregar no altar aquele Deus que pode fazer tudo. Eu vim aqui para entregar diante do altar aquele que me sustenta, aquele que provê, aquele que me alegra quando tudo fica ruim, aquele que nunca me abandonou. Não pode virar rotina, isso é adoração. Ajubi na ionokondekas andakandoro que shabara tipira chokodá temana niminasubi. Quando nós perdemos esse feeling, o desejo que arde no coração de estar, a vontade de vir entregar, a vontade de vir dizer: ó Senhor, Tu és fiel a mim, do nascer do sol ao anoitecer. Vamos cantar? Vamos adorar, melhor dizendo. Cantar não, adorar. Cristão não canta, adora. Nós estamos aqui para adorar. Deus já sabe o seu problema, mas Ele está falando assim: tem adoração aí? Tem adoração aí? Tem adoração aí? Oh! Quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometer, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Quem pode adorar? Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas Tu não é atingido. Tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas Tua palavra permanecerá. A história já provou. Tá valendo o Teu ainda, poder, Senhor, fiel ao Teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu me estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao à noite, eu Te louvarei. A mim. Remando-me, xerebaraçurereca, tecanduribara. Sabe o que acontece? Deus sempre quer descer no meio do teu povo.
Deus sempre quer passear no meio da igreja. Deus sempre quer trazer resposta. O problema é que a adoração não chega. O problema é que o coração não abre, não se rasga diante dele. O problema é que nós impedimos a graça descer, a glória se manifestar, a presença fazer a diferença. Firmado neles, minha rocha que nunca Minha está em Cristo. Firmado é a minha rocha que nunca te deixou. minha fé está em Minha fé está em Cristo. firmado eu sou. Ele é a minha rocha. E nunca. Fiel tu és. A mim Fiel. ei, Senhor, a mim Do nascer do sol sol ao anoitecer eu te louvarei. fiel tu és, Eita! Tá entendendo, Terra? Remanduri cara sorobo, shibidicana sorocota catarebe, janandubina candorebe arasacatocobara. Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Quem muda somos nós. Quem afasta a presença somos nós. Na realidade, a presença quer agarrar, andar agarrada conosco. E aí, o que tem que ser para adorar, vira rotina. E o nosso Deus não é Deus de rotina. Ele tem sempre coisas novas. Ele tem sempre resposta. Ele tem sempre algo novo. Fiel. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ele sempre permanece fiel. Ele, o que ele fala, ele cumpre. A reconstrução tem que ser nossa, começando em nós, na nossa vida diante do altar. Porque a qualquer hora a trombeta toca. Em qualquer momento Deus traz a resposta. Eu fico imaginando, as pessoas antigamente queriam receber um milagre, esperava a água ser mexida para poder mergulhar, para ser curado. Hoje a própria cura anda no meio de nós. Hoje a própria resposta desce no meio de nós. Hoje a presença passeia em nosso meio. Consolador amado, meu protetor do mal, sou tu de minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para
mim. Rapaz, eu quero entrar ali, mas Deus está mandando. Desde o início, nós cantamos uma coisa, mas não estávamos com o coração aberto na adoração. Esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe. E aí quando nós começamos a cantar, coloca aí para mim de novo, por favor. Foi a primeira oportunidade. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã. Diante do altar, Para mim. não desampara nunca. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro É de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. ao céu, então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da o escolhido dos milhares para mim. Presta atenção no que você louva. Presta atenção no que você entrega. Oh, glória! Às vezes nós nem sabemos, nem prestamos atenção o que nós estamos falando, cantando. É porque a gente está de lábio. Quando a gente está de coração, tudo é diferente. A presença chega, abraça, consola, conforta. Se você está triste, ele fala assim: se alegra, porque a minha presença é contigo. Se você está incerto, inseguro, não se preocupe, porque sou eu, o Deus da tua segurança. Se você está ainda meio sem fé, vem cá, aumenta a tua fé, porque eu sou o Deus do impossível. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Jesus, tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou.
nada pode calar um adorador. Não existe milhões que contenha a voz de quem te adora, ó Senhor. É tudo que eu sou, adorador. E assim e nem poderá calar a voz do coração. Recebe esse abraço aí, pastora Fabiana. É Deus te dando a resposta que tu vem pedindo. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Quando você adora, não tem como. A presença desce e te chora. O Deus que me sonda, porque Ele te sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas alguma coisa eu sei. Por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode parar o adorador. Ninguém entre nós que contém a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia! Tô tentando entrar na mensagem, mas Deus está mandando eu tomar. Chequemandorobaracandarábia, xerabandoconabachite catacotocoba, xerabanduriara cerebaraha socobara, xerandurebaraçarasui. Nada pode calar a tua voz. Nada pode parar o adorador. Se você parar de adorar de coração, é tudo que Satanás quer. Porque ele sabe o poder da adoração quando chega ao trono de graça, ao trono de Deus. Muda a história, hein? Transforma a situação. Quebra toda a barreira. Por isso que Jesus sempre se preocupou de estarmos juntos. Por isso que Ele criou a igreja. Pastor José, não dá para você caminhar sozinho. Você vai precisar do diácono Hélio. Você vai precisar do auxiliar de trabalho, Samuel. Não dá para a igreja andar sozinha, tem que andar junto. Porque quando um cair, o outro levanta. Quando um estiver baixo, o outro dá ânimo. Porque nós estamos indo na mesma direção. E quando todo mundo se reúne no mesmo propósito, a presença desce e traz resposta para todo mundo. O texto que nós lemos aqui vai falar de um jovem rei. Que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para fazer a mesma coisa. Tinha todas as desculpas do mundo para trilhar o mesmo caminho. Mas a palavra vai dizer: e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés,
e depois dele nunca se levantou outro. Está vendo como é que a história muda? Ele tinha tudo para dar errado, para seguir o mesmo trajeto, a mesma caminhada, o mesmo percurso. Mas só que ele falou assim: não foi isso que eu aprendi, não foi isso que eu ouvi desde criança, então eu não posso fazer e não posso trilhar esse mesmo caminho. Estamos falando de quem? Rei Josias. Josias foi o rei de Judá, que reinou aproximadamente 31 anos. Ele entre 640 a.C. a 609 a.C. A história do rei Josias está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 22 e 23, e 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Quando se fala do rei Josias, logo se tem a referência da reforma, da reconstrução, da restauração, que ele foi o responsável e marcou o seu reinado. O nome Josias significa Javé sustenta. Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Ambos foram reis de Judá, mas seus reinados foram caracterizados pela grande apostasia que aconteceu em Judá. Manassés foi um dos piores reis da história do reinado do sul, ou seja, Judá. E seu pai Amon, o seu filho Amon também. Manassés, ele foi filho do rei Ezequias. E todo mundo sabe a história do rei Ezequias. Ele restaurou. O povo vivia na idolatria. Ele assumiu o reinado e restaurou o altar. Trouxe o povo, quebrou todas as imagens de outros deuses e retomou a adoração ao Deus verdadeiro. Manassés poderia trilhar o caminho do pai, porque ele viu, ele aprendeu, ele viu como faz, ele aprendeu que o Deus de Israel era o Deus da nação, que era o Deus todo-poderoso. Só que Manassés decidiu ser o pior rei, fazer tudo ao contrário que seu pai tinha feito. Manassés reinou com 12 anos de idade, porque era o regime monárquico. Quem era da família era o sucessor do trono. Manassés assumiu com 12 anos. E a história vai dizer que ele reinou 55 anos. Mas foram 55 anos terríveis. Porque a palavra vai dizer: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal e fez um bosque contra o que fizera Acabe, rei de Israel. Manassés foi tão ruim na missão que ele tinha recebido, na oportunidade de seguir os passos do pai, na influência de uma nação, que a história vai dizer que quanto aos feitos de Manassés e a tudo quando fez, ao seu pecado
que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá. Porque ele fez tanta coisa ruim, tanto sangue de inocente ele derramou, tanto sacrifício a Deus, a Deus estranho ele fez, que ele jogou fora a oportunidade que ele tinha de fazer a diferença como seu pai na vida de uma nação. Manassés, avô de Josias. Depois de Manassés vem Amon, pai de Josias, que decidiu seguir os caminhos de seu pai, Manassés. Ele tinha 22 anos quando assumiu. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E a história vai dizer: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque andou em todos os caminhos em que andava seu pai e serviu os ídolos, a quem seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Amon decidiu trilhar os caminhos de seu pai, a ponto que os servos deles conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. E quando o mataram, eles colocaram Josias no trono. E qual o cenário que o Josias senta no trono? O cenário, o contexto da história era o seguinte: quando Josias começou a reinar, ele começou a reinar naturalmente sob a tutela dos seus conselheiros, porque ele não tinha a idade de se assentar no trono. Mas o seu pai fez tanta coisa ruim que o povo já não estava aguentando mais. O seu avô fez tanta coisa ruim que provocou a ira de Deus. E aí, os servos de Amon matam, e os conselheiros colocam Josias no trono. Não tinha idade, 8 anos de idade, mas os conselheiros colocam e ficam do seu lado. Só que o que Josias faz? O cenário que ele assume a coroa era um cenário caótico, terrível. E naquela época, o rei exercia muita influência sobre o povo. Tanto na vida espiritual, no cenário político, o rei exercia influência por demais na vida do povo. Se o rei fosse bom e temente a Deus, o povo prosperava. Agora, se o rei fosse perverso, o povo sofria. Josias assume o governo com um povo totalmente distante de Deus. O cenário era péssimo.
tudo estava fora de ordem. O templo abandonado, os sacerdotes haviam se corrompido, e a nação mergulhada no pecado. Mas, pastor João, aonde o senhor quer chegar com isso? Nós estamos vivendo um ano da restauração. A palavra vai dizer que com 8 anos Josias senta no trono. Mas ele só poderia tomar decisões com 16 anos. O que ele faz quando ele senta no trono? O que ele faz quando ele recebe esse chamado e o coloca na posição? O que ele faz antes de tomar qualquer decisão? Josias estava ali sob influência dos conselheiros. E o texto vai dizer que os sacerdotes já haviam corrompidos, estavam corrompidos. E ele não tinha um exemplo de dentro de casa. O avô era ruim, muito ruim. O pai era péssimo. Ele tinha tudo para seguir e trilhar o caminho do avô e do pai. Só que o texto vai dizer que a primeira coisa que Josias faz, quando senta no trono, é buscar a presença de Deus. Antes do período que ele tinha para tomar as decisões, estou falando de 8 anos, ele só poderia tomar decisões com 16 anos. Imagine uma criança sentando com 8 anos, com influências de pessoas corrompidas, e ele toma no seu coração a decisão: eu não vou trilhar o mesmo caminho do meu pai, nem do meu avô, eu vou viver como eu aprendi, que o Deus de Israel é o Deus dessa nação. Então eu vou restaurar tudo aquilo que havia se perdido. Mas antes, ele se aproxima de Deus. O texto vai dizer que ele busca a Deus. Irmãos, Deus, na sua onisciência, Ele já sabe de todas as coisas. E se você for ver, Deus já tinha falado de Josias no livro de 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 a 5. No reinado de Jeroboão, Deus já tinha falado de Josias. Está lá. Está escrito assim, ó: e eis que por ordem do Senhor veio ajudar a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. O céu já tinha sonhado com Josias. O céu já tinha determinado sobre a vida de Josias. O que o Senhor quer dizer com isso? A primeira chave que eu libero para a tua vida, e quero que você entenda, é quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. E a visão da terra naquele momento era: Josias é imaturo para a função que ele vai ter. Josias é incapaz para a função que ele vai ter.
Josias não tem idade para a função que ele vai ter, mas só que esse era o pensamento do céu, ou até mesmo dos conselheiros que estavam ali. É fácil de influenciar Josias, porque ele é menor ainda, e todas as decisões nós vamos falar para ele tomar. O pensamento da terra era esse, mas do céu já estava plantado no coração de Josias. Mas o céu já tinha escolhido Josias. Engraçado que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Todo mundo falou assim: vou botar ele que é incapaz. Mas só que o céu já tinha capacitado ele. Tanto que a primeira decisão que ele toma, quando ele pôde tomar as suas decisões próprias, foi: vamos restaurar o altar. Vamos quebrar todos esses ídolos. Vamos destruir todos esses deuses aqui implantados. Todas essas estátuas, vamos adorar o Deus verdadeiro. A primeira decisão que ele toma como rei, sem impedimento de nada, foi restaurar o altar. O que eu quero falar contigo, jovem, homem e mulheres que nos assistem nessa noite? Deus quer te usar. O céu já sonhou contigo, já liberou algo na tua vida. Só que quando Deus te proporcionar essa riqueza, essa honra de conduzir ou tomar alguma coisa, a primeira coisa que Ele espera de você é que você se achegue a Ele. É que você busque o direcionamento dEle. É que você não faça nada por influência de ninguém ou de alguém, mas que você peça direcionamento a Deus. Você faz a diferença na sua casa. Se você for só você servindo ao Senhor, Deus precisa só de um para mudar a história. Se você no seu trabalho só você é cristão, Deus só precisa de você para mudar o quadro. Josias tinha tudo para dar errado. Josias tinha tudo para trilhar caminho errado. Mas ele fez diferente. Sabe o que acontece hoje? Nós fazemos o inverso. Nós temos tudo para dar certo. Tudo para dar certo. E queremos fazer tudo para dar errado. Nós temos tudo para dar certo. A palavra já é liberada. Jovens, seus fortes, porque já venceste o maligno. A palavra já está liberada. É só tomar posse dela. É só andar conforme a palavra. E aí nós fazemos tudo ao contrário. Como Deus fala assim, ó, nós já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E aí nós nos sentimos derrotados. Quando Deus fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de entregar a sua expedição ao Senhor, nós fazemos tudo ao contrário. Nós andamos ansiosos e não entregamos. Por isso que quando nós chegamos, nós não conseguimos entregar nada. Porque nós estamos ansiosos com algumas coisas que nós não conseguimos resolver. Porque já perdemos o controle. E nós não temos e acabamos perdendo a oportunidade de entregar na mão daquele que pode tudo resolver. Daquele que pode numa palavra só dizer: vento, cala-te. Amar, calma-te. Por isso a importância de guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. Por isso a importância de renovar o entendimento em Cristo Jesus. Por isso a importância do culto racional. Eu vim aqui para entregar o Deus que pode resolver tudo na minha vida. E aí nós entramos com problema e saímos com problema. Nós entramos atribulados,
saímos mais atribulados e atribulamos ainda os irmãos, porque nós entramos sem entendimento. Eu duvido, irmãos, quando você entra para adorar, duvido tu sair a mesma pessoa. A sua alma sai leve, mesmo você vivendo o processo, mas você tem certeza que Deus está contigo nesse processo, e a vitória está logo ali na frente. E Josias fez tudo diferente. Josias, ao invés de seguir o exemplo do pai, procurou desde cedo andar no caminho da verdade. Eu e você temos todos os motivos para dar desculpa. Todas as desculpas plausíveis nós podemos até ter. Mas vai chegar um dia que não teremos como dar desculpas. E quase ninguém fala mais nisso. Na volta de Jesus Cristo. Naquele dia, eu e você não podemos contar a história, porque vai estar escrito que abrirá-se o livro da vida e o livro das obras, e tudo se passará diante dos nossos olhos. Aquilo que ninguém viu, só você no escondido fez. Aquilo que você pensava que ninguém está vendo, mas só que o Deus que como tem olhos como chama de fogo contempla a todos. Josias prosseguiu na caminhada. Caminhando, já vou encerrar. A história vai dizer que Josias, depois de buscar, depois que chegou o período que ele pôde tomar as suas decisões, ele toma a iniciativa de reformar, restaurar o templo, de buscar a presença. E nessa restauração do templo é achado o livro da lei dentro do templo. E Josias pede para ler o livro da lei. E a história vai dizer que ao pedir para ler o livro, depois que ele ouviu, Josias caiu no chão em grande desespero e rasgou sua veste. Porque o povo estava condenado à ira do Senhor. Josias fez o povo todos juntos buscarem a presença do Senhor. Quebrou todos os altares de deuses estranhos que havia em Judá. Levou o povo a aproximar-se de Deus novamente. E houve uma reconstrução. E houve uma restauração. E o povo achegou-se a Deus. Quem busca a Deus, irmãos, encontra. Ele se revela para aqueles que querem conhecer. Jeremias 29:13 vai dizer: se vocês procuram, me acharão quando me buscares de todo o coração. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmo 9, verso 10. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, e clame, invocai-o enquanto ele está perto. Isaías 55, 6. Foi o que Josias buscou primeiro por si,
e depois colocou o povo para buscar Deus. Não tem como nós passarmos esse ano de 2024 sem buscarmos a presença do Eterno, sem restaurarmos o nosso altar, sem reconstruirmos o nosso posicionamento diante dele. Não tem como Deus trabalhar na nossa vida se nós não nos posicionarmos diferente do que venhamos fazendo até o dia de hoje. Adore em meio à circunstância. Adore. Tenha certeza e convicção que o seu Deus é poderoso para fazer. Você não pode viver uma vida de plena rotina, porque Deus tem sempre coisas novas. Todo dia a palavra dele se renova. Todo dia tem uma palavra de ânimo e renovo para você. Josias reformou, reconstruiu, e a história vai dizer, como nós lemos no primeiro versículo, que não houve rei igual a ele, e nem depois dele, que de coração, de alma e força adorou ao Senhor. De coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, adorou ao Senhor. Essa é a chave. Adora ao Senhor de todo o seu coração. Adora ao Senhor com toda a sua alma. Adore ao Senhor com toda a sua força. Ninguém passa pela vida sem viver por momentos difíceis. Nenhum ser humano está passivo, está livre do sofrimento, das adversidades. Ao longo da vida a gente tem sonhos, que muitos dos sonhos são destruídos, e muitas das vezes nós acreditamos que eles não são mais possíveis. Mas só que nós temos um Deus que ainda realiza sonho. Nós temos um Deus que ainda realiza sonho. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer. E a última palavra é dele. E a última palavra é dele. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque fiel tu és, Senhor, para mim. Para encerrar, gostaria de deixar um versículo. Isaías 40, versículo 29 ao 31. Porque ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Tu entendeu? Se você espera no Senhor, você pode até cansar, mas a sua força é renovada. Você pode até se tornar fadigado, mas a sua força é renovada.
além da sua força ser renovada, Deus te dá asas para voar, para você subir como águia, para você correr e não se cansar, para você caminhar e não se fadigar. 2024, que seja um ano da reconstrução, mas uma reconstrução de Deus na nossa vida, na sua vida. Porque a melhor reconstrução que nós podemos fazer é quando Deus desce e reconstrói, porque Ele faz tudo perfeito para a nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor e o Espírito, seu Santo Espírito, fale melhor ao seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.